Olá pessoal, estamos aqui para o nosso quinto episódio da nossa série Eventos Finais. E o tema de hoje é a vida devocional do remanescente. E para você que não assistiu o vídeo anterior, corre lá, assista a ele primeiramente e depois você volta no vídeo de hoje, para que você possa compreender melhor os temas que nós iremos tratar neste vídeo. Tudo bem? Nós temos 4 propósitos com este vídeo. Primeiro, descobrir o que significa a palavra remanescente. Quem é o remanescente? Após qual profecia deveria surgir o remanescente? E por que uma vida devocional a Deus? Então, 4 questionamentos interessantes que nós iremos responder. E nós vamos começar com Apocalipse, capítulo 12, verso 17, onde está escrito: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vejam, apareceu alguns símbolos interessantes aqui neste texto. Primeiro, o dragão. O que significa o dragão? Segundo Apocalipse 12, verso 9, o dragão é um símbolo de Satanás. Então, Satanás está irado contra a mulher. E o que significa a mulher? Segundo Efésios capítulo 5, verso 23, a mulher é um símbolo da igreja. Ou seja, irou-se Satanás, o diabo, contra a igreja e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Agora, quem é o restante? E o que significa a palavra restante? A palavra restante, ela no original grego é a palavra loipos, que significa remanescente, restante, o que sobrou. Ou seja, Satanás está irado contra a igreja, principalmente contra o restante da sua descendência, o remanescente, o que sobrou. E a identidade deste movimento religioso é descrito no versículo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas quando surgiria este movimento profético religioso? Após qual profecia de tempo? Apocalipse 12, verso 14, há uma profecia de tempo e ali está escrito: mas foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Esta profecia de tempo nós analisamos no vídeo anterior. Então é por isso que é muito importante você assistir o vídeo anterior para que você possa compreender os detalhes das profecias de tempo que apontava para o remanescente. Um tempo equivale a 360 dias. 2 tempos equivale a 2 tempos de 360 dias, que é igual a 720 dias. E metade de um tempo de 360 dias é igual a 180 dias. Então, somando tudo isso, dá 1.260 dias. E segundo a nossa tabela de conversão profética, cada dia equivale a um ano. Ou seja, 1.260 dias é igual a 1.260 anos. E nós vimos isso no vídeo anterior, sendo marcado pela perseguição. A igreja pura de Cristo, ela foi perseguida durante 1.260 dias pela Santa Inquisição. E este período profético de tempo, 1.260 anos, concluiu no ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general francês Berthier, que houve a ferida papal descrita em Apocalipse 13, do verso 3 ao verso 4. Após esta data, de 1798, e a conclusão desta profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1.260 anos proféticos, deveria surgir o remanescente da igreja, da mulher, e Satanás ficaria irado com o remanescente, que é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 14, verso 12,
Está escrito, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Esta parte, este versículo, ele faz parte das 3 mensagens angélicas e apresenta a identidade deste povo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e acreditam que são salvos unicamente pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sem obra alguma humana. E aponta também para os 10 mandamentos. Mas quais são os 10 mandamentos? Nós encontramos os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, onde está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honrai pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Estes são os mandamentos de Deus que revelam quem Ele é, o seu caráter e como Ele deseja que nós vivamos nesta luz, não adulterando, honrando nosso pai e nossa mãe, não tendo outros deuses diante de nós, não cobiçando as coisas do próximo. É dessa maneira que Deus deseja que nós vivamos. E quando nós vamos para a missão do remanescente, as 3 mensagens angélicas descritas em Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, nós vemos na primeira mensagem angélica escrito o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este versículo está fazendo uma citação do Antigo Testamento e é do 4º mandamento, o mandamento do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Então ali, quando é citado em Apocalipse 14, verso 7, aquele que fez o céu e a terra e o mar, está citando o 4º mandamento, que Deus fez o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E também quando cita as fontes das águas, é uma citação do dilúvio, apresentando Deus como Criador. Mas então por que o sábado é tão importante? Porque ele é o dia que Deus abençoou, santificou e descansou, descrito lá em Gênesis 2, verso 1 ao verso 3. Jesus não aboliu os 10 mandamentos na cruz do Calvário. Ele veio para cumprir. O próprio Jesus Cristo guardou o sábado. Por isso que a profecia apresenta que surgiria um movimento profético religioso no tempo do fim, que guardaria os mandamentos de Deus e acreditaria que é salvo pela graça. Vejam, o sábado aparece cerca de 176 vezes na Bíblia, 108 vezes no Antigo Testamento e 68 vezes no Novo Testamento. Eu desafio você a tirar um print desta lâmina, pegar a sua Bíblia em casa e analisar com muita atenção cada versículo que aparece aí. E você verá que Deus não aboliu os 10 mandamentos e que os mandamentos revelam o caráter do Senhor e que Ele deseja que nós guardemos o sábado como o seu dia de repouso e não o domingo. Confira na sua Bíblia. Agora eu quero concluir falando sobre uma vida devocional a Deus. E eu quero trazer o exemplo de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre suas santas miríades. Enoque fazia do Senhor o seu melhor amigo. Constantemente ele estava na presença do Senhor em todas as suas atividades diárias. Deus era o seu melhor amigo. E eu faço um convite para você, que eu e você, nós possamos colocar Deus em primeiro lugar. E nós precisamos mais do que nunca ter uma vida devocional a Deus, lendo a Bíblia, que seja um capítulo por dia, orando, tomando as nossas decisões
a partir da orientação de Deus, quando nós orarmos ao Senhor pedindo para Ele, Senhor, nos mostre qual é o melhor caminho, nos conectando o tempo todo, constantemente com Deus, louvando ao Senhor, cuidando da nossa saúde. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, pregando que Jesus dentro em breve irá voltar, assim como Enoque pregava. E o culto familiar, você que é pai, você que é mãe, você tem a responsabilidade de fazer o culto familiar com o seu filho e com sua filha, com o seu filho adolescente, jovem, criança. Você tem essa responsabilidade dada pelo Senhor. E eu quero concluir dizendo, a Bíblia diz que Satanás está irado contra a igreja e ele irá pelejar contra o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós sabemos que este versículo está para se cumprir num futuro próximo, mas eu quero concluir lendo uma frase para vocês, onde diz o seguinte: nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Então nada nós temos a temer em relação ao futuro, porque se nós olharmos para trás, nós veremos como Deus foi amoroso e conduziu a nossa vida até aqui. Se prepare, porque Jesus está voltando e dentro em breve todo o sofrimento será exterminado. Jesus dará um fim. Aguardemos a vinda do nosso Senhor Jesus.